Bom dia, igreja. Meu nome é Alessandra. Minha família pertence a essa igreja há mais de 20 anos, em torno de 20 anos. Vimos essa igreja crescer, vimos essa igreja expandir, vimos essa igreja mudar e ser transformadas. E eu honro muito esse altar, porque através desse altar, dessa igreja, eu fui liberta, eu fui curada e eu fui restaurada. E hoje eu posso subir aqui e falar isso para vocês, o quanto Deus ele é poderoso para transformar a nossa vida. Minha profissão, eu sou psicóloga, sou casada com o Hernani há 15 anos, meu marido está ali. Hoje é aniversário dele, gente. Quando o pastor me chamou para o dia 13, eu falei, e aí, amor, posso ter um aniversário? Ele falou, não, amor, Deus em primeiro lugar, vai lá, derrama nas vidas. Então, eu celebro você, meu marido, porque hoje estou aqui por sua causa também. E eu estou muito alegre, muito feliz de estar aqui. E a Vivian trouxe uma música muito poderosa em seu nome. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. E desde ontem, o Espírito de Deus me levou a essa música e começou a mover o meu coração, falando, filha, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para libertar, eu tenho poder para restaurar, eu tenho poder para transformar. E hoje, pela manhã, o meu pai me manda essa música, e hoje essa música é tocada novamente aqui, porque a gente vê que não se trata de algo da Alessandra ou de psicologia. Se trata da vontade de Deus em nos trazer para perto, em nos libertar e nos curar. E eu quero, começando essa ministração, situando para você. O nosso Deus é um Deus de cura. Houve uma época do meu processo que eu estava no Rio de Janeiro em depressão e eu resolvi abrir a minha Bíblia e começar a ler. Um dia eu olhei para ela assim e falei, uau, essa Bíblia aqui, essa palavra, há 2000 anos ela sobrevive, ela muda vidas, ela mudou a história da minha família, ela é um divisor de águas, ela permanece. Você já pensou que ela permanece? Não havia internet, muita gente era iletrado, muita gente, não conseguia ter acesso, e hoje a palavra de Deus permanece, muda histórias e nações. E os 10 mandamentos, se você for olhar, ele vai norteando as leis da humanidade. E eu resolvi um dia pegar e falar, não, eu preciso conhecer essa palavra de Deus poderosa, que muda a vida das pessoas. E eu comecei a abrir a Bíblia e a ler e crescer e me aprofundar e ser curada e ser liberta. E uma coisa que eu aprendi da palavra de Deus, Deus é um Deus de cura. Deus é um Deus de libertação. Deus é um Deus de restauração. Você vai ver circunstâncias difíceis acontecendo, batalhas, conflitos, situações familiares que você fala, isso não tem saída, mas no final o Senhor fala, eu libertarei, eu restaurarei, eu curarei, eu transformarei, eu consolarei. E a gente começa a ver que está intrínseco ao coração do Senhor, como se fizesse parte dele, curar, libertar, nos resgatar, nos transformar. Esse é o nosso Deus. E você vai precisar entender que Deus quer te curar, que é um convite de Deus para te libertar, para não deixar você do jeito que você está, porque esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele quer nos arrancar de prisões, e ele quer mover a gente para um lugar de liberdade, de identidade e de verdade. E por mais incrível que pareça, muitas palavras de cura e libertação e restauração foram feitas em meio a prisões. Foram feitas em meio à morte, como em Ezequiel, no meio de vale ossos secos, libera a vida, a palavra de vida. Foram feitas em meio a cativeiros, voz de comando do Senhor que fala, desperta, levanta, muda suas vestes, tira a corrente do seu pescoço e começa a se posicionar onde eu te chamei. E esse é o nosso Deus. E o mais incrível de tudo isso é que Ele sabe o que você sente, Ele conhece as profundezas do seu coração, porque quando a gente vai falando em cura, em história de cura, eu sou psicóloga, eu ouço muitas histórias, e eu tenho uma parte do que aconteceu, um acesso, um pequeno acesso da dor, mas o Senhor, Ele sabe toda a história, Ele sabe toda a verdade, e Ele conhece as profundezas do seu coração e como te resgatar e te libertar. Então eu quero te falar, hoje o Senhor tem um convite para você.
Hoje o Senhor tem um convite de libertação. Só que algumas curas, e isso é bem importante você compreender, apesar da vontade de Deus, apesar de quem Deus é, existem algumas curas que vão partir da interação que você fizer com Ele. Como você interage com a palavra, como você se achega ao Senhor, como você se posiciona, é o que vai liberar cura sobre a sua vida ou não. E é incrível ver que Jesus, ele andava com uma multidão, e muitos andavam do lado dele, olhando e falando, uau, ele cura. Ele fala essas palavras maravilhosas, ele transforma, mas essas pessoas só observavam. Essas pessoas grudavam, às vezes, pele com ele, e não eram curadas. Sabe por quê? Porque aquele que rompia, que interagia, que falava, eu quero, eu vou até ele, eu me rendo, eu me exponho, esse era curado. Esse era transformado. E eu me lembro num dia no meu processo que o Senhor, eu estava vivendo um processo difícil, porque a cura, ela parte da exposição. Ela parte de você lidar com a verdade. E eu lembro que o Senhor trouxe ao meu coração. E aí, você quer ser a liberta, a curada, ou você quer ser a multidão? Então, entendam uma coisa. A gente está falando sobre cura nessa igreja, mas precisa haver uma interação do seu coração. Uma interação da sua posição. Porque senão você vai ser mais um observador do Deus da cura, e não aquele que prova o Deus da cura. E isso é tão tremendo, porque se você pegar uma maçã, se você pegar uma banana e eu mostrar para você a maçã e falar assim, olha, ela é doce, ela é ácida, ela é vermelhinha, ela faz um crocantinho, eu posso tentar explicar de 1000 formas, você não vai conseguir ter o acesso total até que você pegue essa maçã e coma dela, e prove dela, e absorva os nutrientes dela. Então, o Senhor está te convidando no dia de hoje a provar do Deus da cura, a experimentar o Deus da cura, a se lançar no Deus da cura, a interagir com tudo o que Ele quer fazer na nossa vida. Amém, amados? Para que isso aconteça, nós precisamos vencer a nossa religiosidade, as nossas justificativas. Como psicóloga, às vezes eu ando anos com um paciente e ele permanece na justificativa. Ele permanece nos argumentos dele. Você vai precisar vencer os seus argumentos hoje. Mas eu creio que você está preparado para provar dessa liberdade que o Senhor tem para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre recebendo a cura para a traição. E quando o pastor trouxe esse tema, eu falei, gente, que tema pesado, difícil. Porque eu quero que você compreenda que traição é diferente de ser enganado. Você pode, no mercado, comprar alguma coisa ali, fazer uma compra, receber um troco errado. Você pode fazer um negócio e ser enganado. Você pode fazer uma transação e ser enganado. Mas traição, ela tem um peso a mais, porque ela não só envolve ser enganado, mas ela envolve confiança, fidelidade, entrega, intimidade. Coisas tão preciosas que, por muitas vezes, depositamos em alguém num relacionamento e que são feridos e arrancados através da traição. Mas, quando eu estava conversando com Deus sobre essa ministração, Ele começou a me falar que hoje Ele não quer só abordar as grandes decepções e frustrações, mas Ele quer abordar as pequenas também. Ele quer abordar aquela confiança que você entregou por vezes numa célula, ou num líder, ou num amigo, ou em algum lugar e você se frustrou. E a partir daquilo você tomou um posicionamento assim, eu nunca mais vou me envolver. Nunca mais vou confiar, eu vou ficar na minha, deixa eu ficar na minha. O Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração que existem níveis de traição. E grandes e pequenos formam estragos devastadores na nossa vida. Então, vou ler aqui o que veio ao meu coração. Situações e relacionamentos onde criamos expectativa e nos frustramos. Você amou e não foi retribuído. Confiou e não foi retribuído. Esperou e não foi retribuído. Precisou de ajuda e ela não chegou. Abriu seu coração e foi exposto. Você contou algo tão íntimo e aquilo foi exposto.
e uma mentira se instalou no seu coração: eu ando melhor sozinho, eu ando melhor sozinha. Não posso confiar em ninguém, só querem se aproveitar de mim. Você desistiu dos seus sonhos por conta dessas decepções. Desistiu de permanecer, desistiu de ter esperança e de sonhar. Saiu de lugares, perdeu a sua esperança, como eu acabei de falar. Mas o Senhor te fala hoje: filho, eu quero te dar novos sonhos, sonhos que vêm do meu coração. Mas para isso você precisará confiar em mim. A traição, a decepção, a frustração, ela rouba de nós os sonhos, a esperança. A esperança de servir, a esperança de ter uma família, a esperança de derramar a nossa fidelidade. Mas o Senhor, Ele fala para você que hoje Ele quer te dar novos sonhos. E existem algumas curas que você pode buscar em todos os lugares, mas só o próprio Deus pode liberar sobre você. Na palavra de Deus, você vai ver que traição é um tema recorrente. E é muito importante você compreender isso, que homens de Deus, pessoas com propósito, pessoas que não estavam em pecado, elas passaram pela prova da traição. Traições se levantaram para desviar elas do propósito que Deus tinha para elas, dos sonhos que Deus tinha para elas, da identidade que Deus tinha para elas. E você vai começar a ver, Jesus foi traído, Davi foi traído, José foi traído pela sua família e pelos seus irmãos, Paulo foi traído. Mas todos eles provaram de uma restauração, provaram de vitórias e libertação, mesmo em meio a aflições. Ninguém aqui foi livre de aflições. E eu quero te falar que existe vitória para a traição, restauração e continuidade para a traição. Podem colocar meu slide, por favor? Como eu falei no início, a traição ela tem uma característica muito séria. Porque como você confiou, se entregou, honrou aquilo, isso foi traído, há uma tendência dos frutos serem de prisão. Por que prisão? Porque tudo que se trata de relacionamento, quando há uma marca muito séria, você fica preso, por vezes, num lugar de decepção, de frustração. Aquela dor, ela se torna onde você se move. Então, se eu fui enganada, eu não confio mais em ninguém. Se eu fui traída, ou eu me envolvo com várias pessoas, ou não me envolvo com ninguém. Se eu me decepcionei, eu paro de investir e eu fico protegido. Então, a traição, ela tem essa característica da fidelidade, da confiança e do amor. Então, ela não é apenas você ser enganado. É você ser, por vezes, manchado em vínculos de relacionamento. E só para você ilustrar o que veio no meu coração, eu trouxe esse slide aqui. Confiança, amor e cuidado. Desde bebezinho, né, a gente viu tantos bebês aqui. Confiança, o filho confia na mãe. A mãe ama aquele filho, cuida daquele filho. São preciosidades que norteiam a nossa saúde mental e, por vezes, a nossa saúde espiritual. Então, você derrama isso num relacionamento. Aí você se decepciona, você se frustra e você é traído. Isso afeta os teus vínculos de confiança. Isso afeta como você vai ver o mundo e as coisas. Isso afeta como você vai sonhar e se relacionar. Aí, os frutos, alguns, tá, gente? Porque tem muitos frutos. É de amargura, rejeição, percepção distorcida da realidade. Quem foi traído sabe, principalmente em adultério. É difícil confiar de novo, né? É difícil ver o esposo ou a esposa no celular. É difícil acreditar que ele está falando a verdade. É difícil se entregar, é difícil dar voto de confiança. Por quê? Houve uma marca no vínculo. Houve uma marca na percepção vincular. Então, você tem uma tendência a distorcer, a se proteger que isso aconteça de novo, ou já reproduzir que isso aconteça de novo. Por vezes, acontece um sintoma que é a reprodução da traição. A pessoa desenvolve um comportamento, ela faz o que fizeram com ela. Então, se ela foi traída, ela passa a trair.
ela passa a mentir, ela passa a enganar. Ela se identifica com a figura que a gente chama do abusador, do agressor. E ela, para não viver aquilo de novo, ela sai de uma posição de vítima e ela se torna quem que faz isso com o outro. Carência, busca por saciar o vazio. A pessoa fica extremamente carente, quer lugares de prioridade, às vezes lugares de honra, às vezes receber atenção na hora, porque pode se instalar uma grande carência no coração. Busca por prazer, relações sexuais ilícitas, bem comum. As compulsões são muito comuns ao se desenvolver através de um vínculo de traição. E uma entre compras, drogas, álcool, comida, é a de sexo. A pessoa, ela procura. Então, ela entra num movimento de relações sexuais ilícitas. E entre várias outras coisas. Aqui pontuei algumas que eu tive acesso. Entre várias outras coisas. O que a gente começa a ver? Que essa pessoa machucada, ferida, desenvolve prisões e cativeiros. Desenvolve distorções. E quando ela tenta se relacionar novamente, o que acontece? Quando ela tenta confiar, dar amor e cuidado, ela volta para a amargura, para a rejeição e para todos esses sentimentos. E a dor se torna um ciclo. Por que um ciclo? Porque relacionamento é a base da nossa vida. Por isso que traição é séria. Uma coisa é você ter um acidente de carro, você não anda mais de carro. Mas e relacionamento? Como que você não se relaciona mais? Não tem como, é a base. Então, a traição é uma das dores mais profundas que move a vida de uma pessoa por conta dos relacionamentos. Não tem como a gente ficar sem relacionamentos. Compreendem? Sintomas, medo. Ai, doutora, eu estou com medo, não sei de onde vem esse medo. Por vezes, a emoção desloca, ela sai daquela situação e a pessoa passa a ter medo de várias coisas que antes ela não tinha medo. Desconfiança. Será que eu posso confiar ou não? Será que eu posso falar ou não? Será que está me olhando torto, meio estranho? Eu não coloquei ali, eu tirei. Ah, não, está embaixo. Olha ali, ó, pensamentos persecutórios. Isolamento, proteção, depressões e ansiedade, também. Transtornos que se desenvolvem a partir da traição. Não estou seguro. A vida não me dá segurança. As pessoas eu não posso me apoiar. Relacionamentos é a borda de segurança que a gente tem na vida. Pensamentos persecutórios é quando a pessoa está num lugar e ela pensa assim, estão olhando para mim. Ah, não, o pastor passou por mim, não me cumprimentou, certeza que ele tem algo contra mim. Não. Olha aqui, ó, olha aqui do lado, você está vendo essa daqui? Ó, ela está falando de mim, é de mim que ela falou. Isso são pensamentos persecutórios e isso é um sintoma muito comum de traumas. Você acha que você está sendo perseguida. Eu não fui escolhida porque realmente eu fui traída. Ou porque eu não sou boa o suficiente. Você se sente perseguida de todos os lados. E são os pensamentos persecutórios. Compulsões que eu falei e alterações de humor. Por que alterações de humor? Porque a pessoa até tenta, às vezes, se recuperar. Mas aí, quando ela se lembra, ela cai. Pode tirar. Vocês estão me acompanhando, gente? Compreendendo a gravidade, a intensidade. Relacionamentos é a base da nossa saúde mental e espiritual. Quando eles são feridos, não tem como a gente fugir disso. Por isso que Satanás atacou Jesus nos relacionamentos. Judas sentava à mesa. Judas viu milagre. Judas provavelmente dormiu com Jesus ali próximo de Jesus. Por isso que Satanás se levanta contra os ministérios e homens de Deus com traições. Porque ele sabe que se homens de Deus forem feridos no relacionamento, toda uma igreja, todo um ministério sofre. Por isso que você vai ver Davi sofrendo, sendo atacado na traição, nos relacionamentos. Davi era um homem de guerra, ele era acostumado com a guerra, desde cedo. Mas você vai ver nessa ministração que ele não era acostumado com ser traído por um amigo íntimo. Olhar nos olhos, caminhar junto, estar na igreja junto, comer da mesma mesa e ser enganado. A traição, eu creio que existe uma potestade que se levanta mobilizando traições no meio do povo de Deus. Porque ele sabe que se você parar de amar, parar de perdoar, parar de se entregar,
parar de confiar, parar de ter esperança, parar de olhar e falar, nossa, eu vejo potencial em você. A igreja começa a sofrer. Vamos lá para a nossa palavra? Houve uma articulação das trevas. E há articulações das trevas. Para que Davis sejam roubados na sua identidade e na sua autoridade. Feridas da traição, por vezes, têm lugar de autoridade e distorce a sua identidade original. Quem você é, quem você se vê. A traição tem essa capacidade. Hoje nós vamos falar sobre um personagem bíblico chamado Aitofel. O nome dele significa irmão da insensatez ou tolo. Ele viveu no tempo de Davi, tornou-se uma figura importantíssima em Israel. Era dotado de grande sabedoria e influência política. Ele era membro do conselho de Davi. Ele tinha lugar à mesa. Ele tinha voz. Ele tinha espaço no coração de Davi. Mas para a gente entrar nessa história, eu vou contextualizar. Porque assim, uma coisa que eu entendi da palavra de Deus, né, contei para vocês que eu comecei a ler ela no Rio de Janeiro, é que é muito importante que você conheça as histórias. Por vezes eu vejo pessoas assim tão confusas com algumas palavras, porque são pedaços de palavras que elas tentam conectar com a história dela e aquilo não funciona. Então, quando você pegar um texto, conheça a história, conheça a época, entenda o que Deus está fazendo, o que está acontecendo naquele povo. Isso vai abrir para você um leque de entendimento sobre a palavra de Deus. Então, por isso, eu vou contextualizar essa história para a gente entrar nesse personagem. Essa história, ela fala sobre Absalão. Absalão era um filho de Davi. E Absalão, por problemas familiares, ele criou uma raiva do pai dele muito grande. E uma das formas dele poder se vingar, eu vou dizer, chamar atenção, atacar aquele pai, era destruir o ministério daquele pai. Só que ele não destruiu o ministério daquele pai, chegando e falando, eu vou roubar o teu ministério, sai daí. Ele foi articulando um bote, dia após dia. Ele foi lá, diariamente, articulando e tentando conquistar o coração do povo para ele e separar a autoridade do pai. Então, o que ele fazia? Ele ficava à beira do portão, no caminho, e toda pessoa que chegava para chegar até o palácio, até Davi, ele parava e falava assim, uau, como que é seu nome? Da onde você vem? E ele abraçava aquela pessoa, e ele celebrava, e ele elogiava aquela pessoa, e ele, vamos dizer assim, que ele bajulava aquela pessoa. E ele dizia, uau, essa causa que você trouxe para o meu pai julgar, ela é muito importante. Pena que ele não vai poder fazer isso, porque não tem ninguém para julgar essa causa. Puxa, que coisa importante que você está me dizendo, meu irmão. Pena que o pastor não vai ouvir isso que tem para dizer para você, que você tem para dizer para ele. Mas eu posso ouvir. Quem dera eu estivesse no lugar dele e eu pudesse ouvir isso. Você é tão importante, o que você carrega é tão precioso, é tão especial. E aquela pessoa se inflava e falava, uau, que homem simpático. Ele me valoriza. Ele me dá importância. E aí Absalão falava, puxa vida, quem dera um dia eu pudesse julgar a causa do povo de Deus. E dia após dia, durante 4 anos, ele foi conquistando o coração das pessoas a ele. Ele foi atraindo com elogios, atraindo com manipulação, atraindo com sedução a ele. E ele foi dividindo aquele povo. E eu quero te falar uma coisa assim, olha, grave isso. Antes do pastor me chamar para essa ministração, o Senhor estava falando comigo sobre Absalão. E o Senhor me falou claramente, Ele falou, filha, não ande por emoções. Ande por princípios. Por vezes nós buscamos ser aprovados, ser bajulados, ser ouvidos, a nossa causa ser valorizada. Só que por muitas vezes, esse é o mesmo espírito que enganou Eva lá no Jardim do Éden.
Engano que enganou Sansão, Dalila. Manipulação que enganou o povo de Deus. Que te elogia, que te coloca no lugar de honra, que te bajula, mas divide o seu coração da autoridade que Deus estabeleceu. Não ande por emoções, ande por princípios, porque emoções mudam. Um dia eu estou de um jeito, um dia eu amo uma pessoa, no outro eu posso não gostar dela. Mas princípios são imutáveis, eles jamais mudam. E aquele povo começou a andar por emoção. Ele começou a ser seduzido, ele começou a ser envolvido. E aquela articulação dia após dia ganhou força, ganhou intensidade. E Absalão, que era um homem bonito e inteligente. Tome cuidado quando a pessoa é muito bonita, inteligente, sedutora. Tome cuidado. Tome cuidado. Traições acontecem nesse lugar que você ouve o que você quer, que você sente o que você quer e que você faz o que você quer. Por vezes é melhor a dor de dizer não, ser contrariada e andar por princípios, do que ser seduzida. Ande pelos princípios do Senhor. Eles são eternos, eles vão te proteger. Eles vão te levar a um lugar de verdade. E eles vão te levar a um lugar de cura e libertação. Você vai ser curada quando você se permite curado. Quando você se permite a ser contrariado, a ser corrigido. Ah, tadinho de você. Nossa, puxa, que triste. Vamos ficar nesse lugar? Não. Sai daí, meu irmão. Se levanta. Não é isso que Deus quer para você. Perdoa, confessa, renuncia. Esse lugar é lugar de vida. Na hora dói, na hora é difícil, na hora mexe com você, te envergonha, mas depois você colhe frutos de vida. Assim, quando você arranca um câncer fora, você arranca aquilo de você. Tem que passar por um processo de recuperação, mas o mal que estava dentro foi tirado. Esse é o princípio que Deus nos leva. Ande por ele. Amém? Vamos ler o nosso texto. Nesse contexto de articulação, para destituir da vida a autoridade dele, nesse contexto, tudo pronto, tudo armado, tudo preparado, surge Aitofel, que é o nosso personagem principal. Você pode colocar 2 Samuel 15:12? Isso. Absalão armou lá uma cilada para destituir Davi do trono. Não vou entrar em detalhes aqui. Leia 2 Samuel, você vai se impressionar com os princípios, com os fundamentos, o que está escrito na palavra. E 2 Samuel 15:12 fala: também Absalão, enquanto oferecia os seus sacrifícios, mandou vir da cidade de Siló Aitofel, o gilonita, conselheiro de Davi. E a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. Então ele falou assim: agora que eu já armei o bote, eu vou chamar Aitofel. Eu vou chamar aquele que tem voz, que tem influência, que tem conhecimento, aquele que aconselhava o meu pai, eu vou chamar ele para perto. E Aitofel decide ir. Existe uma característica em Aitofel: ele era interesseiro. Ele buscava os seus próprios interesses. Ele buscava ser reconhecido, ele buscava o seu lugar de honra. Ele buscava espaço. Aitofel foi e decidiu apoiar Absalão e ir contra Davi. A partir desse momento que Aitofel chegou naquele lugar, a conspiração, ela ganhou, ela tornou-se, olha que a palavra fala, e a conspiração tornava-se poderosa, crescendo cada vez mais o número do povo que estava com Absalão. O apoio de Aitofel com a sua influência política e a sua mente calculista foi decisiva para o estabelecimento do caos. Gente, eu vou falar o que o Espírito Santo está me falando. Vou mudar um pouquinho, vou falar o que ele está me falando. Você vai ser convidado para fortalecer conspirações. Você vai ser convidado para usar sua influência, sua habilidade, seu lugar de confiança para fortalecer a obra das trevas. Eu fico pensando se Aitofel chegasse naquele lugar e falasse para Absalão: olha, Absalão, eu acho que a gente pode tentar outra forma de você se acertar com seu pai. Como será que seria? Como será que seria um posicionamento dentro de princípios? Não seja interesseiro, porque a gente vai ser convidado para ser interesseiro. Não traia os princípios. Não traia sua esposa, não traia seus amigos, não traia sua igreja. É nesse lugar que você vai ser honrado.
Palavra forte, né, gente? Aitofel era falso. 2 Samuel 16, 23. Pode colocar para mim? E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como se fosse a palavra de Deus que se consultava. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. Ele era falso. Aitofel usou sua influência para as trevas com falsidade. Como seria? Foi o que eu acabei de falar. Se Aitofel usasse com fidelidade. Aitofel, ele tinha voz. Sabe aquela pessoa de influência na sua vida? Ele era esse para Davi. Ele era alguém que Davi chegava e falava: e aí, Aitofel, o que você acha? O que você pensa? Será que eu vou para a direita ou para a esquerda? Nossa, Aitofel, estou com tanto problema com Absalão. Como será que eu lido com Absalão? Você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Você não sabe o que está acontecendo dentro de mim. E Aitofel tinha voz, tinha autoridade, tinha espaço, mas ele era falso. Ele não era verdadeiro. E foi nesse momento que a falsidade dele se revela. Próximo texto. Aitofel era um conselheiro diabólico. Acho que foi esse. 2 Samuel 16, de 20 a 22. Tá. Ótimo. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Então Absalão chama ele e fala assim: Aitofel, tudo o que você fala é muito importante, então me dá teu conselho. Eu quero saber o que você pensa sobre isso que está acontecendo agora. Respondeu Aitofel a Absalão: entre as concubinas de seu pai, que ele deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te deste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão as concubinas de seu pai, à vista de todo Israel. Sabe o que ele falou? Olha, o seu pai saiu, e ele deixou algumas concubinas para cuidarem do palácio. Sabe o que você faz? Você toma elas para você. Só que você não toma elas escondidas, você toma elas à vista de todo o povo. Porque assim, Absalão, você vai se vingar do seu pai. Você vai mostrar que você toma o que você é dele. Você vai fazer com que ele sofra. Você vai fazer com que ele seja envergonhado. E todo o povo vai falar: o Absalão é o rei. Ele tem autoridade. Olha o que ele fez. Satanás nos convida por vezes a tomar o que não é nosso. Não tome o que não é seu. Não tome lugares que não é seu. Conversas por vezes que você não foi chamado. Compromissos que você não foi chamado. Não tome a força, não arrombe portas. As portas se abrem. Quando você está no Senhor e você é do Senhor, as portas se abrem. Não force elas. Mas Absalão e a traição tem essa característica. Toma a força aquelas concubinas. E aí, aquela articulação das trevas ganha maior potência no meio. A dor da traição. Gente, vocês estão me acompanhando? Vocês estão tão quietinhos aqui que eu estou tipo, uau! É forte essa palavra, né? Palavra de libertação. A dor da traição, ela envolve a dor da decepção. Salmo 55, 4. Fala o seguinte: o meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Salmo 55, eu estava pesquisando sobre ele, e alguns estudiosos falam que Salmo 55 foi escrito por Davi, sobre essa circunstância de Aitofel. E Davi, ele começa a expressar nesse salmo o tipo de dor que ele sente, o tipo de angústia que ele sente, o tipo de terror que ele sente. Então você começa a ver que Davi, um homem acostumado com guerra, um homem acostumado com contrariedades, um homem acostumado com pressões, quando traído por um amigo íntimo, ele escreve o seguinte. Pode pôr. 55, 4. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte sobre mim caíram. Quem tem pânico sabe o que é terror de morte. A pessoa acha que vai morrer. É uma dor tão grande que ela sente, é uma confusão tão grande, é um terror tão grande que ela sente, que ela acha que ela vai morrer. Quando Davi fala dor no coração e terror de morte, eu entendo algo muito parecido com o pânico. E ele continua: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem
Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele teria me escondido, mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Minha alma está dolorida, terrores de morte estão sobre mim. Não é porque eu estou perseguido por um inimigo. Não é porque tem guerra. Mas é porque o meu amigo, que andava comigo, que eu confiava, que a gente celebrava, que a gente ia na igreja juntos, esse se levantou contra mim, esse se engrandeceu contra mim, esse me enganou. E quem foi traído sabe que essa é a dor. Essa é a dor. Como que aquele que dormia do meu lado, como que aquele que eu confiava, como que aquele que eu me entreguei, como que aquele que eu dei lugar de honra, como que foi esse? Não é apenas sobre engano. Como aquela célula que eu abri meu coração me expôs? Como que isso aconteceu? Como que ele foi embora e me deixou? Vínculo, confiança, fidelidade. A traição, ela tem essa característica. Terror de morte, dor. Por isso que ela rouba sonhos. O terror de morte não é apenas uma emoção. Ela tem a tendência de roubar sonhos, de matar a esperança. E você vai ver que Davi, ele sofreu também as perdas, que fala o seguinte, 2 Samuel 15:16. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 concubinas para guardarem. E toda a terra chorava em grandes vozes, passando todo o povo. Também o rei passou por Cedron, e todo o povo na direção do caminho do deserto. Quando Davi foi embora, porque Absalão toma aquele lugar, todo o povo, enquanto ele saía, envergonhado, com a cabeça baixa, todo o povo chorava, todo o povo lamentava, todo o povo gritava e falava, por que você está indo? Quem foi traído sabe, há perdas no meio do caminho. A dor, a tristeza. Mas aqui, para a gente chegar à nossa conclusão, eu quero contar para vocês. Durante algum tempo, um exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Durante algum tempo, eu caminhei com uma pessoa que foi traída. Ela não foi traída efetivamente de um adultério, mas ela se sentiu traída, ela se sentiu abandonada pelo seu esposo, pela sua família, pelos seus amigos. E quando eu conversava com aquela pessoa, e toda aquela dor que ela expressava, todo aquele luto que ela expressava, toda aquela tristeza que ela expressava, eu perguntei para ela assim, mas quanto tempo aconteceu essa situação? Eu, particularmente, achava que tinha sido 6 meses. Um exemplo. Ela falou, 6 anos. 6 anos. Ela acordava todos os dias e ela decidia vestir a roupa da traição, vestir a roupa do abandono, vestir a roupa da amargura e falar, eu fui traída, eu quero que todos vejam que eu fui traída. E ela começou a entrar num movimento de autodestruição. Ela começou a entrar num movimento de ataque. Eu não quero a igreja, eu não quero amigos, eu não quero me relacionar, porque você não entende o que fizeram comigo. Eu fui traída, eu fui enganada. E eu falava para ela, olha, mas você pode reconstruir, vamos tentar colocar algo novo aí, vamos tentar restaurar. Não, você não entende, Alessandra. Eu acordo, eu me levanto e todo dia eu coloco a minha roupa de ser enganada e de ser traída. E essa roupa eu vou usar até o fim dos meus dias. Durante 6 anos, essa pessoa, ela foi se destruindo. Ela foi relembrando aquela história, ela foi ressentindo aquela história. Tudo que ela fazia, se ela pusesse o pé na igreja, ela relacionava aquela história. Se ela falasse com a filha, ela relacionava aquela história. Se ela estivesse no trabalho, ela relacionava aquela história. Porque ela não apenas foi traída, mas ela criou um movimento de a minha ferida é meu lugar de autoridade. Eu não tenho restauração. E enquanto ela tentava mostrar a dor dela para o mundo e dizer, olha, viu o que vocês fizeram comigo? Viu o que você fez comigo? Está aqui o que você fez comigo? Ela se destruía. E ela não percebia que ela se destruía. E ela não percebia que ela se amargurava. E quando eu estava na conferência, que a gente foi para Criciúma, o Senhor, Ele me deu uma visão sobre pessoas que vão ouvir essa mensagem. E a visão que Ele me deu era pessoas vestidas com roupas muito justas. Mas muito justas. Elas não conseguiam se mover. A roupa não tinha brilho, não tinha textura. A roupa era apertada. E essas pessoas se moviam nessas vestes apertadas, que são vestes de amargura.
vestes de injustiças e vestes de traição. E eu quero te falar, meu irmão, não estou aqui para dizer que você não foi injustiçado, porque com certeza você foi. Tanto é que Davi escreve um salmo desse nível. E eu não estou aqui para dizer que talvez você não tenha sua razão em se sentir assim. Mas eu estou aqui para dizer que se você decidir colocar todo dia a tua roupa da traição, você vai colocar. Ninguém vai te tirar daí. Mas se você hoje decidir trocar as tuas vestes, ninguém vai te segurar. Ninguém vai fazer com que você fique no mesmo lugar. Porque Deus é aquele que faz e muda a nossa história. E a palavra de Deus, ela fala, e eu quero ler para vocês que esse texto é a base de cura de trauma. A palavra de Deus, ela é tão tremenda que tudo que você vê na psicologia tem 1 milhão de vezes mais a palavra de fundamento. 1 milhão de vezes mais. Em Lucas 5,36 fala o seguinte: e Jesus, e disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova para coser em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com veste velha. O que ele está dizendo? Ninguém que entenda de vestes e de costura vai pegar um pedaço de um tecido novo e vai costurar num velho, porque vai se arrebentar. E muitas vezes, diante da dor, e aqui eu não falo só traição, diante da dor, você cria alguns movimentos. O primeiro, eu não troco de veste porque eu fui traída, eu fui enganada, eu fui abusada, eu fui injustiçada, eu não tive pai, eu não tive mãe, eu fui órfão. Então eu sou órfão pro resto da vida. Não troco a vestes. Esse é um tipo. O outro é, puxa, então se eu arrumar um marido que me ame, então aí a minha dor vai passar. Não, então se eu for aceita no ministério, aí a minha dor vai passar. Então se eu arrumar um emprego que eu ganhe muito e receber aquela promoção, aí a minha dor vai passar. E o Senhor está falando, eu não vou te dar, sabe por quê? Porque se eu te der, você vai rasgar tudo. Porque você precisa trocar as suas vestes. Você precisa arrancar aquelas vestes velhas da sua história, arrancar aquela injustiça e falar, Senhor, me põe vestes novas, me põe vestes de verdade, me põe vestes de conserto. Eu vou consertar, eu vou perdoar, eu vou amar. E eu vou te falar, isso é lindo na teoria, mas na prática é difícil, porque troca de vestes inclui você ficar nu. Quando você tira as suas vestes, o que você fica? Nu. Você tem que se expor. Só que essa é a única saída na palavra de Deus. Por vezes nós estamos na igreja e queremos remendo. Assim como aquele homem que estava à beira da porta do templo, quando Pedro passava por ele falava, me dá esmola. E Pedro falava, eu não tenho, porque isso vai ser um remendo na sua vida. Hoje eu te dou uma esmola, amanhã você precisa de esmola, depois da manhã de esmola. Mas eu tenho uma coisa, eu tenho o nome de Jesus que fala, levanta-te e anda. Começa uma nova história na sua vida. Tem que trocar de vestes. E trocar de vestes é você que decide. Porque, como eu te falei, pode fazer a terapia que for, a libertação que for. Se você decidir acordar e falar, aquele dia ele fez isso. Nossa, mas eu não fui acolhida. Mas eu não fui amada. Mas eu não fui querida. Não, eu não vou no Ministério de Mulheres porque lá não me abraçam. Você tem que se levantar, colocar suas vestes novas e começar a se posicionar. E aí você vai ver que Deus vai escrever uma nova história para a sua vida. Porque Ele tem graça diante de toda ferida. Existe uma graça de Deus liberada. E a gente começa a ver aqui na palavra que Davi voltou para o trono. Que Davi hoje é um dos homens estabelecidos por Deus. Que Jesus veio da descendência de Davi. Porque o próprio Deus liberou graça diante desse processo da vida dele. Ele não ficou parado. Eu fui traído por um amigo íntimo. Nunca mais confio em ninguém. Ele se levantou, ele guerreou. E ele se submeteu ao que Deus tinha para ele. Vestes novas. E por último, quando o pastor me chamou para ministrar, meu marido, ele falou uma coisa para mim que é muito verdade. Toda vez que Deus me levanta para ministrar, Ele constrói uma revelação no meu coração. E Ele constrói uma revelação de duas coisas. Do seu coração e do coração de Deus. Ele vai construindo dentro de mim. Ele faz eu sentir dores, angústias, por vezes ter visões, palavras. E quando o pastor me chamou para ministrar, eu tive um sonho. Um sonho bem desesperador. Por isso que eu estou te dando essa palavra, sabendo o que você passa. Nesse sonho, eu estava na minha casa e o Hernani estava lá. E ele chega e ele fala que ele me traiu. E ele fala que ele ia me abandonar e que ele tinha engravidado uma mulher e ele ia embora. E eu falava para ele assim, como que aconteceu isso? Como que você pode ter feito isso comigo?
havia uma dor tão grande, um desespero tão grande, uma angústia tão grande, raiva misturado com medo, misturado com vamos esquecer isso, finge que nada aconteceu, misturado com, meu Deus, eu vou te matar, vou te enforcar, vou te, né? E aí, naquele desespero que se instalava, eu ligo para uma autoridade espiritual e eu falo, olha, eu preciso da sua ajuda. Ouça o que está acontecendo comigo. E aquela pessoa ela começa a me fazer perguntas. E eu falava, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da sua ajuda. Ouça o que está acontecendo comigo. E aquela pessoa me perguntou algo que eu não entendi. E quando eu falei, por favor, me ajude, ela falou assim, eu não posso, porque eu não vou ficar te adulando. Eu não vou ficar passando a mão na sua cabeça. Eu saio de casa, peregrinando pela cidade, andando pela cidade, sem rumo, sem esperança. E vou até um lugar, e durmo naquele lugar. E eu acordo cedo e ligo para minha família, que não entende nada também, e que fica desesperada. Até o momento que eu ligo para outra autoridade espiritual, e essa autoridade também não me ouve. Mas ela me fala duas coisas. A primeira, você é filha de Deus. E a segunda, ela fala, leia Salmo 120. E eu vou abrir Salmo 120 para a gente. Não sabia o que estava escrito em Salmo 120. E Salmo 120 fala o seguinte, vou deixar vocês abrirem, podem abrir. Vamos lá? Na minha angústia, clamo o Senhor e Ele me ouve. O Senhor livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que sou peregrina em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há quanto tempo demais habito com aqueles que odeiam a paz? Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. Quando eu abri esse salmo, eu não acreditei. Falei, Senhor, o Senhor quer falar algo muito específico essa manhã. Sabe o que o Senhor está falando? Ele está dando um basta na traição. Ele está dando um basta nas mentiras e na manipulação. Ele ouve a sua angústia. Ele ouve o seu clamor. Ele ouve. Mas, Ele quer mudar isso. E Ele fala o seguinte, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Ele está falando o seguinte, sabe você que está peregrinando, Meseque e Quedar, você vai ver que é um povo inimigo, um povo conflituoso. E o Senhor está falando para a gente, sabe você que está andando, peregrinando de lugar em lugar sem estabelecimento, sem identidade, sem habitação, sem pertencimento. Hoje eu quero mudar isso na sua vida. Eu quero que você pare de peregrinar em terras de angústia e de dor e de conflito. Eu quero que você tire a sua tenda desse lugar e que você construa a sua tenda em Sião, no lugar da promessa, no lugar da libertação, no lugar da restauração. Porque há tempo demais que você está sem paz. Há tempo demais que você vive em conflito. Você vai de um lado para o outro procurando ajuda. Então é esse emprego. Não, então é essa igreja. Não, então é essa célula. Não, então é esse homem. É esse homem que vai restaurar. É esse marido, né? Esse namorado. E o Senhor está falando, chega, acabou. Comece a se mover dentro da minha promessa, dentro da minha cura, dentro da minha habitação. Porque esse lugar que você está andando de casa em casa, de cidade em cidade, é conflituoso e tira a sua paz. E só quem tem dor sabe como a gente busca a paz. Amém? Essa palavra de hoje. Deixa eu ver que oração. Eu quero te contar, eu vou fazer um apelo agora. Mas eu quero te contar que houve um processo na minha vida, assim, de cura. De cura. O Senhor, antes de falar, o Senhor, Ele gera na gente. E eu lembro que nesse processo de cura, o Senhor falava assim comigo, vai no apelo. E eu falava, ai, Senhor, eu não vou no apelo. Na frente de todo mundo. Ai, eu não vou, o Senhor sabe o que eu estou pensando. E Deus me falava assim, filha, se você não se posiciona num ambiente preparado e seguro para que isso aconteça, como que você vai se posicionar na promessa que eu te dei? E eu vinha em apelo atrás de apelo. Gente, eu vinha na oferta, eu vinha na oração, eu vinha no apelo. E eu vim aqui para frente falando, eu estou indo até Jesus.
Eu estou indo em direção à minha promessa. Então eu quero te falar que em cura interior é importante que você se levante e se posicione. Porque você vai precisar se posicionar lá fora. Então eu quero te convidar para você vir. Se você tem decepções, frustrações, dores relacionadas a isso, pode vir à frente, pode se levantar e pode vir, gente. Podem se levantar. E mais um apelo. O Senhor, Ele falou claramente comigo que hoje, Ele queria curar traidores. E Ele me falou de Pedro. Ele fala o que de Pedro? Ele fala, filha, Pedro me traiu. Talvez você recaiu nas drogas, talvez você mentiu, talvez você fez uma dívida, talvez você não falou a verdade. Mas o Senhor, Ele vai em resgate de Pedro, Ele prepara uma mesa para Pedro. E Ele fala, Pedro, eu estou alinhando você. Não é sobre guerra, é sobre pastoreio. E nesse dia, também eu quero convidar você, para que você venha à frente, para que o Senhor mude a sua história quanto a traições. Podem vir, gente. Sem constrangimento. Pode vir, vem. Você não vem para a igreja Alameda. Você não vem para o púlpito, você vem para Jesus. Você vem falando, Jesus, me cura. Jesus, muda a minha história. Jesus, me dá novos sonhos. Me dá uma nova esperança. Me dá um novo chamado. Me restaura com a igreja. Me restaura. O Senhor tem ministério para mim. Tem gente aqui que perdeu o ministério por conta de decepções e frustrações. E o Senhor está dizendo no dia de hoje, eu estou restaurando o seu chamado. Assim como eu restaurei Pedro, eu estou restaurando o seu chamado. Eu estou restaurando a sua identidade profética. Eu estou restaurando a sua família. Se você se frustrou em relação ao seu trabalho, mas eu confiei. Mas eu coloquei aquele dinheiro nessa sociedade. Mas eu acreditei. Eu fui abusada, eu confiei naquele homem. Eu confiei naquele namorado. Eu me entreguei para aquele namorado. E eu que era virgem, eu me entreguei para ele. E ele abusou de mim. E ele rompeu comigo. E ele me enganou. Hoje o Senhor está restaurando a sua dignidade. O Senhor está me mostrando que está restaurando dignidade de pessoas neste lugar. Dignidade da intimidade. Eu tive um monte de relações sexuais ilícitas porque eu estava buscando saciar minha alma. Hoje o Senhor está estabelecendo um novo, é como se fosse uma virgindade que o Espírito Santo me fala. Uma pureza do alto. O Senhor também está restaurando profissões neste lugar. Eu investi nessa profissão, eu confiei, eu me frustrei. O Senhor está restaurando profissões. Deixa Deus restaurar você. Decida não ser a multidão. O meu pai traiu a minha mãe. E a partir disso eu adoeci. Pode vir para frente, pode vir para frente. O meu pai enganou a minha mãe. E a partir dessa traição, tudo mudou na minha casa. E eu adoeci. E hoje eu tenho problemas sérios no meu casamento por causa dessa traição geracional que ainda está sobre a minha vida. A minha mãe traiu meu pai. Eu vi ela tendo relações sexuais com outro homem. Eu vi ela encontrando outros homens. O Senhor está falando que Ele está restaurando dignidade da sua casa. Eu abortei. O Senhor está chamando aqui. O Senhor está me mostrando claramente pessoas que abortaram. Hoje o Senhor, Ele começa a estabelecer um ventre novo para você. Hoje o Senhor está liberando perdão para você. Hoje o Senhor está estabelecendo fertilidade. Hoje o Senhor está estabelecendo um ventre fértil, mental e espiritual. Você é uma ministradora de vida. Você não é uma ministradora de morte. Eu confiei no meu pastor, só que ele foi embora. Ele nem se despediu e ele foi embora. Como que agora eu acredito em outro pastor? Eu não confio em outro pastor. Liderança, tô fora.
Só fui abusada nesse lugar. Hoje o Senhor está estabelecendo uma nova aliança com a igreja de Cristo. Hoje o Senhor está estabelecendo autoridade espiritual, pastoreio sobre a sua vida. Quem é líder da Casa do Olheiro, por favor, se vocês puderem vir interceder. Líder de célula, líder do Wonders, podem vir, gente. Igreja, vamos começar a interceder por essas pessoas. Podem vir, podem vir. Pode se derramar diante do Senhor, pode se derramar diante do Senhor, porque o Senhor está estabelecendo uma nova história sobre a sua vida. Não se intimide, se posicione, não se trata de homens, não se trata da Alessandra, não se trata da Alameda, mas hoje é um convite do Espírito Santo, para que haja um romper no nosso meio. Em seu nome, Jesus, para curar, libertar.